Um fundo que tem uma estratégia híbrida para investir tanto em lajes corporativas quanto desenvolvimento imobiliário e cotas de outros fundos imobiliários visando o ganho de capital no curto prazo e também aquele posicionamento de longo prazo, especialmente no setor de logística. Legal, né? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Vai Pelos Fundos, meu nome é Bernardo Sanches e a ideia desse canal é trazer sempre conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o RBRP11, esse que é um fundo de properties, né? Um fundo que é ligado aí especialmente ao setor de lajes. Adquiriu recentemente um imóvel bem icônico, o River One, e a gente vai falar tudo sobre esse fundo, vai falar sobre gestão, vai falar sobre essa estratégia de investimentos muito bacana. Tenho certeza que vai te agregar muito conhecimento e muita informação. Já peço seu like, peço comentário e bora pro conteúdo. Iniciando o nosso vídeo sobre o RBRP11, o RBR Properties, administrado pela BRL Trust, segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. Gestão é feita pela RBR Asset. Segmento é outros. A gente vai ver que esse fundo ele tem um mandato bem amplo para investir diretamente em imóveis, também em cotas de fundos imobiliários e em desenvolvimento. Falando especificamente dos tipos de ativos, o fundo tem uma preferência aí para lajes corporativas e logística. O mandato dele é renda, então o fundo visa trazer o rendimento para o cotista através da alocação desses ativos e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da RBR Asset, casa fundada em 2015 com uma atuação especializada no setor imobiliário e conta aí hoje com 6 bilhões de reais sob gestão. Atua em diversas estratégias como incorporação, crédito imobiliário, fundos imobiliários e investimento nos Estados Unidos. Dentro dessa performance aí no exterior, eles têm duas estratégias: compra e retrofit em imóveis residenciais em Nova York e investimentos em REITs. Além do RBRP11, a casa ainda tem o RBRR11, o RBRY11, dois fundos de crédito, o RBRL11, um fundo de logística, que a gente vai falar um pouquinho mais em breve, já que o RBRP11 tem uma posição relevante dentro do log, e o RBRF, um fundo de fundos. Dados do RBRP11, IPO dele em 28 de dezembro de 2019 a R$ 80. Aqui cabe a gente destacar que o fundo ele foi constituído lá em 2014, mas ele só veio para varejo de fato em 2019, pico de cotação dele R$ 105,28 lá em 7 de janeiro de 2020 e o vale de cotação R$ 62,00 em 18 de março de 2020. Até o momento o fundo já realizou 5 emissões e aí eu trouxe uma tabelinha com todas elas para vocês. As duas primeiras em 2016 e 2017, duas ofertas bem pequenininhas de 13 e 10 milhões de reais, ofertas 476. Cabe um disclaimer aqui. Nesse momento era muito difícil você levantar, você fazer ofertas para fundos imobiliários de tijolo, especificamente de laje corporativa. A economia estava num momento bem complicado. Depois disso ele faz uma emissão grande em setembro de 2019 com uma captação de quase 200 milhões de reais e na sequência o fundo é lançado ao varejo e um total captado aí de 480 milhões de reais. Falando especificamente da última emissão, foram captados aí 321 milhões de reais. E aí considerando essas cotas e esse montante que está entrando no fundo, ele vai passar a ter 12.196.000 cotas e um total aí de PL de 1 bilhão de reais. Então é mais um fundo bilionário dentro da nossa bolsa. Aliás, na semana passada a gente fez um vídeo sobre o DEVA11, um fundo bem explosivo em termos de patrimônio líquido. Tá aqui no card para você assistir, tenho certeza que é um conteúdo bem relevante também. Falando um pouquinho mais dessa última emissão, 2 pontos para a gente levantar. Primeiro, a ideia da gestão era captar 350 milhões de reais, acabou sendo um pouquinho abaixo disso. E segundo, que desses 321 milhões de reais, 220 milhões já estavam destinados aí à quitação do River One. É a grande aposta do RBRP11 para 2021 e a gente vai falar dele em breve. RBRP11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 747,6 milhões de reais para um valor de mercado de 778,3 milhões de reais, o que dá um PVP de 1.04. Dentro do IFIX ele é o 37º e ele conta aí com uma base de 82.252 cotistas. Entre taxa de administração e gestão, 1,18% do PL e taxa de performance 20% daquilo que exceder a distribuição de IPCA
mais o yield do IMAB5. Para quem não sabe, o IMAB5 é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA com vencimento acima de 5 anos. Cabe a gente destacar aqui que para 2021 a gestão fez um acréscimo aí dizendo que só vai haver taxa de performance se o fundo conseguir uma distribuição acima de 6,75% ao ano. Datacom é aquele dia que você precisa ter a cota para ter o direito ao rendimento futuro, é o último dia útil, e a data de pagamento até o 10º dia útil. O último rendimento do fundo foi murchinho aí de 0,30, deu um dividend yield de 0,33%, isso porque o fundo está em meio à alocação dos recursos da última emissão. No acumulado de 12 meses foram R$ 6,19 distribuídos, um dividend yield de 6,8%. Acho que um comparável aí com o RBRP, que tem uma estratégia voltada para logística e lajes corporativas, é o KNRI 11. Cabe destacar que no caso do KNRI ele faz a aquisição diretamente, né, tanto de imóveis logísticos quanto de imóveis de lajes. Já no caso do RBRP, ele adquire diretamente os ativos de lajes e, por enquanto, ele só tem logística indiretamente via lá o RBRL11. O KNRI distribuiu aí nos últimos 12 meses R$ 7,92, o que deu um dividend yield de 5,37%. Partindo agora para a estratégia de investimentos, essa é a parte mais legal do vídeo. Se você está gostando, então peça seu like, peça seu comentário, isso é muito relevante, isso é muito importante para o canal e também é muito gratificante para o nosso trabalho. A estratégia core dele é aquisição e exploração de forma direta ou indireta de ativos imobiliários geradores de renda, com ênfase nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Aquisição de forma direta e indireta, isso porque, como eu já falei para vocês, ele pode adquirir diretamente, então colocar o imóvel dentro do portfólio dele, ou então adquirir fundos imobiliários de tijolo que fazem ali a gestão de outros ativos, especialmente aqueles ligados em logística. Falando agora das estratégias complementares, ele tem uma estratégia tática em fundos imobiliários listados, então buscando as arbitragens, ou seja, ele tenta vislumbrar alguma distorção e fazer ganho de capital. Tem uma estratégia de caixa, que é manter os recursos, principalmente de emissão em LCI, CRI, renda fixa e também fundos imobiliários. A gente vai ver que ele tem se utilizado nesse momento dessa estratégia. E a estratégia de desenvolvimento. Dentro dessa estratégia de investimentos, o fundo delimita para a gente qual é o percentual do PL que vai ficar em cada uma delas. Na estratégia core, seja ativo diretamente ou seja via fundo imobiliário de tijolo, é de 70% a 100% do PL. Na estratégia tática, que são esses fundos imobiliários buscando arbitragens, de 0% a 30%. No caixa pode ficar até um máximo aí de 20%, esperando alguma oportunidade. E em desenvolvimento, de 0% a 10%. Highlights do relatório gerencial de abril, iniciando sempre pelo comentário da gestão. O fundo informa aqui pra gente que teve esse rendimento baixinho aí de 0,30% em razão do recurso captado ter ficado na renda fixa, mas que dentro dos próximos 45 dias, 80% dos recursos já estarão alocados. Além disso, o fundo reforça o compromisso de trazer um rendimento de pelo menos 7% ao ano em relação a uma cota de R$ 88,27. Para conseguir trazer essa distribuição, o fundo também delimita qual vai ser a estratégia. Primeiro, desinvestimento de ativos maturados com ganho de capital, ou seja, ele vai vender alguns ativos e a gente vai ver que saiu um fato relevante bem recente nesse sentido. Consolidação de participação em ativos que temos posição, ou seja, a aquisição de novas lajes corporativas em edifícios que ele já tem posição importante e investimentos em desenvolvimento em região Prime. E eu ainda quis trazer aqui pra gente uma colocação do fundo no relatório gerencial. O mercado vai escancarar uma diferença bastante relevante entre a vacância das regiões secundárias para as regiões Prime. Então, o fundo ele está apostando aí bastante que o seu portfólio vai ser muito resiliente e vai manter uma taxa de vacância baixa. Olhando agora para o portfólio atual, como é que está a prática daquela estratégia teórica que a gente viu? Na alocação core, ele tem aqui um pouquinho mais de 70%. Cabe destacar que ele detém aí 29% do RBRL11. Então, no segmento de logística, a participação dele é indireta via fundo imobiliário, um outro fundo da própria casa. Naquela estratégia tática visando o ganho de capital, ele tem bem pouquinho menos de 5% da carteira. Na estratégia de liquidez, acabou passando um pouquinho de 20% em razão dos recursos da nova emissão. E em desenvolvimento ele estava zerado até então. Olhando agora para os ativos, 32% do PL estão alocados no River One e 16,5% no RBR Log. Então esses são os dois principais ativos aí dentro do fundo. Um fundo imobiliário
de logística, então a exposição dele a esse segmento, e um ativo classe A do segmento de lajes corporativos que está para ser entregue muito em breve. Além disso, eu coloco aqui para a gente que ele tem 11 ativos diretos, todos de lajes corporativas, e 6 deles ficam em região primária, por isso que o fundo vem dizendo ali no relatório gerencial que ele acredita muito na resiliência dessas regiões prime. Atualmente o fundo tem 10% de vacância. Olhando agora para a estratégia tática, ele tem posição no XPML e 2 fundos de laje, TEP11 e TRNT. Falando agora na estratégia de liquidez, 21% dos recursos da emissão estão em renda fixa e quase 2% aí no KNCR11, como o fundo já tinha adiantado para a gente de utilizar fundos imobiliários como uma alocação mais eficiente dos recursos do caixa. Falando agora de receita desses 11 ativos diretos que o fundo tem, 89% vem de São Paulo, 11% do Rio de Janeiro. Em termos de tipologia, são 96% vindo de escritórios e 4% de outros. Esses outros aqui são 2 ativos sales e back voltados para o setor educacional. Olhando agora por tipo de contrato, 55% atípicos e 45% típico. Falando em índice de reajuste, 81% do portfólio tem indexação aí do GPM. Se o fundo realmente conseguir repassar esse indexador, vai ter uma elevação nos rendimentos. Fato relevante do dia 10 de maio de 2021, então bem recente, é o desinvestimento no ativo João Dias. Através desse fato relevante aqui, o fundo traz 2 novidades. Primeiro, aquela estratégia de desinvestimento em ativos maduros, então fazendo ganho de capital. E além disso, ele informa para a gente que ele também vai iniciar o processo de desenvolvimento imobiliário também nesse ativo. Olha só como é que trouxe o fato relevante. O fundo e os coproprietários se comprometeram a alienar o imóvel na modalidade de permuta financeira a ser paga. De que maneira? 18,88% do valor geral de vendas bruto do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no imóvel, sendo um preço mínimo de venda aí de 44,5 milhões de reais. Então, pessoal, como o fundo ele tem aqui uma posição de 50% no imóvel, 22,2 milhões de reais vão ser direcionados para o RBRP11 assim que esse empreendimento imobiliário tiver desenvolvido e assim que forem sendo geradas as receitas de vendas. A conclusão da operação é prevista para o 4º trimestre de 2022. Além disso, é importante a gente lembrar que o lucro ele vai integrar a base de cálculo da distribuição dos rendimentos do fundo no respectivo semestre de liquidação de cada uma das parcelas do preço de aquisição. Pensando agora em alguns ativos que eu achei legal para a gente tratar. Primeiro deles, edifício Mykonos. É um edifício que foi adquirido em maio de 2017. O RBRP tem uma participação pequena de 16,6% e ele se encontra aí 100% vago. Aqui cabe destacar que é um ativo que se tornou 100% vago dentro dessa participação do RBRP só agora em fevereiro. Até então ele já tinha uma vacância em torno de 56%, mas é um ativo que não gera muita preocupação porque ele é super bem localizado, ele fica ali na Vila Unim, então acredito que o fundo não vai ter grandes dificuldades para reposição. Outro ativo importante é o Centro Empresarial Mário Garneiro. Ele fica na Faria Lima, então uma localização muito privilegiada. O RBRP tem uma participação de 17,17% e ele se encontra aí com uma vacância de 46,15%. Apesar dessa vacância, o fundo aposta muito nesse ativo, tanto que ele fala que as obras de retrofit estão em andamento, seus resultados começam a ficar evidentes. Um dos objetivos da gestão é aumentar a exposição no edifício em 2021. Em abril eles fizeram a aquisição de uma parcela do ativo, depois em outubro e novembro eles fizeram a aquisição de novos conjuntos. Falando agora do River One, a grande joia da coroa aí do RBRP, a grande aposta do fundo. Algumas características desse ativo: ele fica na região da Marginal Pinheiros, teve um preço aí de 420 milhões de reais. E como que foi o pagamento? 200 milhões de reais no sinal e agora 220 milhões de reais devem ser pagos até o final de maio, como a gente viu com os recursos da última emissão. É um ativo AAA, ele fica a 7 minutos da Faria Lima e a 10 minutos da JK, porém ele fica do outro lado do rio. Quem conhece São Paulo sabe que faz muita diferença você ter um ativo de um lado ou de outro da Marginal Pinheiros. No caso aí do River One, ele fica do lado menos interessante, porém ele fica bem próximo a um acesso, como a gente viu, a 7 minutos da Faria Lima. Então a gente vai ter que observar como que o mercado vai reagir. Hoje ele representa 32% do PL, então uma posição muito grande do patrimônio líquido. E ele tem uma renda mínima garantida por mais 15 meses de 7% de cap rate a partir do momento que o fundo tiver o ativo em mãos. Isso deve acontecer, como eu já falei para vocês, agora no final de maio. E aí, grosseiramente, pelas minhas contas,
contas, né, essa RMG sobre o total, daria um aluguel aí em torno de 100 a 105 reais. O preço de locação dessa região na Marginal Central para um ativo classe A está em torno de 90 a 95 reais e ela tem uma vacância aí hoje de em torno de 20%, considerando que é um ativo AAA. O que eu quero dizer com isso é que, acabando a renda mínima garantida, acredito que o fundo consiga manter esse nível de preço de aluguel, o que é muito relevante porque a gente sabe que alguns fundos tinham ativos com renda mínima garantida fora do preço de mercado, e aí quando essa RMG acaba, o fundo acaba tendo uma perda de rendimento muito grande, porque fatalmente ele tem que adequar o preço do aluguel à realidade. Falando agora da DRE, o fundo teve um total de 4,7 milhões de receitas, 3 milhões de reais vem aqui fruto dos ativos diretamente dentro do portfólio, e 1 milhão de reais, então um quarto aí da receita vem lá de rendimento do RBR Log. Então essa posição em logística é muito relevante já para o rendimento do fundo. Outro destaque que eu faço aqui da DRE é a despesa de vacância em 167 mil reais. É interessante para a gente ver que o ativo que não está alocado, além de não trazer rendimento, não trazer receita, ele traz algumas despesas, né? O fundo tem que pagar ali impostos, taxas, condomínio, né? Acaba onerando aí a distribuição. Resumindo, o RBRP11, uma estratégia híbrida, o foco dele em escritórios está em Prime Location, então aquelas regiões mais privilegiadas de São Paulo, Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia. Atualmente o fundo tem uma vacância física baixa aí de 10%, a vacância financeira é um pouquinho maior de 14%, isso desconsiderando a vacância de 100% do River One, já que o ativo ainda não foi entregue para o fundo, e ele tem aí mais de 50% da receita vindo dessas regiões primárias. Como eu falei para vocês, 6 dos 11 ativos estão de fato nessa região mais privilegiada. Dentro dessa estratégia híbrida, o fundo tem exposição ao segmento de logística e ele espera também manter esse investimento via RBRL11, um fundo de logística também da RBR. Como a gente já viu, o RBRP tem 16,5% do PL alocado lá no RBRL. Essa exposição já representou 26,5%, então já foi aí um quarto do PL do fundo. E a pergunta que eu faço aqui é até onde vai, porque o fundo ele se mostra como híbrido, ele tem essa ideia de ser um ativo focado em lajes e logística, mas eu acho que ele pode expandir essa tese, sair um pouco só do RBRL, né, só dentro desse fundo da casa, e adquirir ativos diretamente ou até outros fundos de logística também. Acho que seria interessante para a diversificação. Pontuou aqui que a gestão iniciou os processos de desinvestimento em imóveis maturados, visando aí ganho de capital. Isso já vinha sendo apontado pelo RBRP há alguns meses e também iniciou aí o processo de desenvolvimento via permuta financeira, como a gente viu. No mesmo ativo que ele desinvestiu, ele também vai fazer o recurso de permuta financeira, vai adquirir a receita ali só com a venda do empreendimento futuro, sempre lembrando que o máximo de desenvolvimento dentro do fundo é de 10% do PL. Outro dado relevante, a gente viu que a emissão foi de 321 milhões de reais, 220 milhões de reais já estão destinados à quitação do River One, tem mais ou menos ali uns 15, 20 milhões de impostos, então o fundo ainda tem 80 milhões para novas aquisições. Cabe lembrar que no relatório gerencial a gestão já deu indício aí que vai adquirir maior parcela em ativos que já estão no FII, especialmente lá no Mário Garneiro. Outro dado é que a RBR fez redução da taxa de gestão proporcional à posição lá no RBRL 11, desde que o RBRP e os demais ativos da casa tenham posição de mais de 1/3 de cotas do RBRL. Então, assim que essa exposição diminuir, contabilizando todos os fundos da casa, essa taxa de gestão deixa de ser reduzida. Esse é um ponto que eu critico um pouco. Como são fundos da mesma casa, eu acho que a gestão podia abdicar dessa taxa de gestão de forma indeterminada. Para finalizar, o divisor de águas do fundo vai ser o River One após a renda mínima garantida. A gente lembra que ele tem 15 meses aí de RMG e ele vai vir 100% vago, não tem nenhuma pré-locação ainda, então o ativo vai ser colocado a mercado e a gente vai ter que entender como vai ser a reação, como vai ser a procura, se ele vai conseguir locar. Cabe a gente lembrar que tem um vetor construtivo de lajes corporativas muito forte lá no sentido contrário para a região da Chucre-Zaidan. Então a gente tem que entender aí como que vai ser o movimento do mercado. Fechando o nosso estudo, o momento do ciclo imobiliário em lajes corporativas. A taxa de vacância atingiu 21%, ela está em alta, chegou a 13% em 2019, fechou 2020 em torno de 18%, então a gente já vê que tem uma alta aqui no primeiro trimestre de 2021.
Aconteceu uma absorção líquida negativa pelo quarto trimestre seguido, ou seja, mais devolução de espaço de laje corporativa do que ocupação, é a primeira vez na história. O preço médio do metro quadrado em São Paulo está em torno de R$90, a gente viu lá que o preço médio na região do River One também está em torno disso, então está em linha com o mercado. E existe um novo estoque ainda para 2021 até 2023, mas menos de entregas nas regiões Prime, né? Existe muito estoque aí, como eu falei para vocês, lá para o lado da Chucre, Zaidan e da Berrini, e também regiões secundárias, mas nas regiões Prime, ali Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, até que tem pouca entrega, o que pode ser interessante para o posicionamento do fundo naquelas regiões privilegiadas. E olhando agora o reloginho do mercado imobiliário, vocês já devem ter visto várias vezes esse ciclo: recuperação, expansão, super oferta e recessão. O momento aqui de lajes corporativas ainda é de recessão, mas eu faço uma diferenciação. Os ativos em região Prime estão aqui num momento melhor, já saindo desse segmento de recessão, até porque a gente vê que eles têm conseguido, por exemplo, elevar o preço de aluguel, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa taxa de vacância crescente. Já os ativos de regiões secundárias aí estão numa situação um pouco mais grave, um pouco mais crítica, vão ter que sobreviver à recessão por um tempo maior, até que, se tudo correr bem, entrarem também na recuperação. O que eu quero dizer com isso é que os ativos bem localizados tem sempre prioridade, tá? É isso aqui que o ciclo está mostrando pra gente, pois eles são mais resilientes e trazem mais segurança para você. Pessoal, o que eu tinha para passar era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem um like, deixem um comentário. Até a próxima, se Deus quiser.